e Pai, Filho e Espírito Santo, seja os corações de vossos fiéis, e assim oremos a Deus que enche os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, para que agradecemos certamente todas as coisas, segundo o Espírito. Virgem Maria, consagramos esta noite, nossas vidas, nossas famílias, nosso caminho de perseverança, com o teu Filho Jesus, Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente teve, essa já é a quinta formação. Mas caso vocês queiram, a gente pode fazer ainda uma para tirar as dúvidas gerais. Caso não, caso precise. Vou até perguntar no grupo, né? Se o pessoal pode fazer aquela enquetezinha, né? E não as dúvidas práticas, né? Quanto é que vai ser a corrente? Vai usar qual roupa? Essas dúvidas aí não. É dúvidas mais profundas, né? Sobre a consagração. Seria mais para isso. Se a gente fosse fazer num estilo mais aprofundado, isso seriam 3 meses. Seriam 12 encontros, né? O nosso estilo que a gente usa aqui é o estilo de 5 encontros. E, geralmente, cada encontro é para ser, em média, 2 horas de formação. Não estou pegando bem leve, né? Geralmente é 50 minutos de formação, 40. Mas estou dando o conteúdo que está sendo pedido. Estou fazendo de forma o conteúdo proposto, certo? Não estou enchendo linguiça. Só que alguns tópicos mais complexos eu não estou tocando. Aí eu vou dizer por essa formação, dizer quais são, e se necessitar depois de uma formação extra, a gente combina, eu coloco mesmo online, alguma coisa, né, para vocês estudarem, meditarem. A formação de hoje é sobre a perfeita consagração, que é a última. Né? Primeiro ponto é a última, mas vamos para o início. Né? O porquê e o que é a consagração. Porque a gente pode chegar na última aula e não entender ainda o que a gente está fazendo aqui. Né? Aí é um negócio complicado. Né? E isso pode acontecer tanto num grupo de oração iniciante, como em pessoas que têm uma caminhada bem baixa. A consagração à Nossa Senhora, como eu até falei na primeira formação, não pode ser feito um alarde enorme para a pessoa ficar afastada. Né? Aquela coisa imensa, e a pessoa acaba se afastando, achando que ninguém pode fazer. Isso é um perigo. Mas também não pode ser uma coisa que a pessoa menospreze a vivência e a responsabilidade de viver como consagrado a Nossa Senhora. É claro que ela não é uma consagração comum de uma comunidade, de uma ordem religiosa, é claro que não. Porém, o intuito também parte do mesmo de uma consagração que também qualquer consagração exige. Por exemplo, quem é da comunidade, de uma comunidade nova, por que ele se consagra? Para viver radicalmente, de forma mais profunda, as promessas feitas no batismo e para colocar o batismo de forma vivencial, as graças recebidas no batismo. Né? Isso um considerado mais Shalom, uma pessoa nova,
do Hesed, ou seja, toda consagração na igreja pressupõe a vivência mais profunda do batismo. Estão entendendo? Então, se a pessoa ela não entende que o batismo dela é mais importante, só assim, eu sou batizado, e ela acha que ela tem um dever menor de ser santo, ela não entende nada do que é ser batizado. Né? Porque nós, uma vez batizados, nós temos a identidade de filho de Deus. E como filho de Deus, nosso chamado é a santidade. Então, a consagração à Nossa Senhora é um caminho mais curto para que a gente possa trilhar esse caminho de santidade, mais curto e mais seguro. Ou seja, ele não é curto porque é fácil. Ele é curto porque é o meio que Deus vai nos dando para a gente não buscar mil coisas enquanto tem uma coisa mais segura, que é a Virgem Maria. Às vezes a pessoa pode usar mil recursos, mas Deus nos deu, como fala São Boaventura, Jesus é o caminho que leva ao Pai. E Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus. Então, se a gente não entender que Nossa Senhora tem um papel fundamental no nosso processo de santificação, a gente pode trilhar um caminho equivocado dentro da consagração. Tipo, porque na consagração tem as práticas interiores e tem as práticas exteriores. O que nós entregamos à Virgem Maria? Tudo. Então, por exemplo, a gente não vai ter mais nada, mais direitos. Os direitos a gente dá a quem? A Virgem Maria. Então é um caminho de pobreza. É um caminho muito de abandono nas mãos da Virgem Maria. Só que ao mesmo tempo é um caminho muito de riqueza, porque no sentido bom, né? Porque se tudo está nas mãos dela, está nas mãos mais seguras. Porque nas nossas mãos, geralmente as coisas se perdem, né? Mas nas mãos dela, não. E a gente precisa acreditar que isso é real, isso não é apenas uma fantasia, que isso é uma coisa poética, não, isso é real, isso é concreto. Que a Virgem Maria age na nossa vida. Né? E que você deve saber que esse caminho é pessoal. Por isso que o curso, ele é, para quem não fez ainda, é um caminho onde você vai entender. Eu quero, de fato, viver isso interiormente, esse processo, né? Porque existem vários outros métodos de consagração à Nossa Senhora, além desse, né? Existem várias outras formas de se aproximar da Virgem Maria, além dessa forma. Mas essa, a gente deveria entender que a gente vai viver como escravo. Mas escravo de quê? De amor. A nossa liberdade nós damos a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Então é um caminho muito belo, mas que exige nós também esse compromisso. Né? Esse livro aqui ele é o comentário ao tratado. É um livro bem interessante que um padre francês escreveu comentando cada parte do tratado. Né? É bem interessante. Aí ele vai, em uma das partes, ele vai explicar o seguinte: dentro da consagração, já que é um renovar nossas promessas também batismais, né? Nós também fazemos o que no batismo? Renunciamos a Satanás e as suas obras, né? Se for criança, é os pais e os padrinhos que fazem isso, né? E quando a gente é crismado, a gente, na confirmação, faz isso, estando consciente. Então, também o processo de consagração deve haver esse combate com o demônio. Se a gente não entende o caminho de consagração
como um combate contra a nossa carne, contra o mundo, contra o demônio. Por isso que tem aquelas meditações. A primeira meditação qual é? O desapego do mundo e o conhecimento de quem nós somos. Porque como é que eu vou me consagrar à Virgem Maria se eu sou escravo do mundo? Como é que eu vou me consagrar à Virgem Maria se eu sou escravo de mim mesmo? Como é que eu vou me consagrar à Virgem Maria se eu sou escravo do próprio demônio ainda? Por isso que tem aquela questão, né? Que eu falei até também na primeira formação. Alguém que está em pecado mortal contínuo deve fazer a consagração, e eu falei, cada um vai ter a sua consciência de dizer que vai ou não fazer. Mas eu estou dizendo qual é o sentido da consagração. Existe uma proibição de quem é junto fazer a consagração? Não. Porém, e qualquer pessoa que está em outro pecado mortal, segunda união, por exemplo, está em estado de pecado mortal, né? E outros mais, né? Não só essas realidades, várias outras realidades a pessoa pode estar nesse estado. E o que acontece? A pessoa, antes do dia da missa, vai fazer o que? Uma confissão. Ou confissão normal, ou uma confissão geral. E essa confissão geral, ela tem que ser bem preparada. Eu vou até depois colocar um videozinho mostrando como é que faz a confissão geral, para vocês entenderem, né? Quem nunca fez. Que a gente faz uma de consciência e vai tentar lembrar os pecados graves ao longo da nossa vida que a gente cometeu, se a gente tiver cometido. Né? Quem for muito santo não também cometeu nenhum. Né? E quem já tinha processo de santidade avançado, mas talvez já cometeu algum, talvez. E não comete mais, mas já cometeu. Aí vai lembrar. Mas eu já confessei. Mas na confissão geral você vai contar novamente. O 7 delas aí. Exatamente. Acertou, nota 10. Boa noite. Então, na confissão geral, a pessoa vai contar, né? Tipo assim, quando eu tinha 13 anos, eu fugi com meu namorado lá do interior e aprontei todos, né? Se a pessoa tinha 13 anos, tinha consciência, então pecou mortalmente, né? Fez lá o que não devia. Então, eu tinha 14 anos, roubei castanha lá no quintal do vizinho, né? Então, vai contar os pecados cabeludos. Então, vai fazer esse processo de confissão geral dos pecados mortais, certo? Os pecados graves. Não é porque se for botar os veniais, aí a gente vai passar o dia todo com padre, né? Não tem condição, né? Então, por que eu entrei nesse assunto? Aí a pessoa faz a confissão geral. A pessoa, ela, no dia da missa, vai, depois da confissão geral, ela vai fazer o quê? Comungar, não é isso? Aí depois disso tem todo o ato da consagração, vai colocar a correntinha, tem a abertura das correntes. Então, por isso que quem não está nessa situação de estado de graça, como é que a pessoa vai estar, por exemplo? Como é que seria a orientação? A pessoa não vai fazer a confissão, óbvio, né? Se ela vai permanecer nesse estado, certo? É claro que não vai confessar, que vai permanecer. É óbvio que não vai comungar também. Então, no processo da missa, eu acho que vai ser algo meio no ato público, dependendo da pessoa. É proibido ela fazer aquele ato ali? Se ela quiser se ajoelhar e dizer eu me consagro? Não. Mas eu acho que vai ficar estranho ela não ir lá comungar com os outros, né? Alguém vai dizer, olha, a criatura está todo mundo aqui, os 15 foi comungar, a pessoa não foi. Mas a pessoa pode ir? Pode, porque todo mundo é maduro aqui, eu acho que ninguém vai questionar. Eu acho que todo mundo vai usar o que de misericórdia para essa pessoa, sim ou não? Sim. Então, cada um vai ter a consciência de fazer ou não. E eu creio que quem vê alguém que decidiu fazer, estando nessa situação, não constranja, né? Mas eu deixo ao cargo de cada um de vocês examinar se deve fazer ou não. Ou se faz de forma privada, ao fazer o curso, e
faz diante de uma imagem de Nossa Senhora, e quando estiver de fato preparado, numa situação regular, faz de forma pública. Estão entendendo, né? Então deixo, não sou eu que vou dizer, faça ou não faça, é vocês. Certo? A consciência, o catecismo fala que é um local inviolável, ninguém pode entrar na sua consciência, de modo algum. Tem um aqui ainda, olha. Tem um aqui, ó. Mas também, quando fizer, não fique, em confusão, né? Ao fazer, fique em paz, certo? E ao não fazer, fique em paz. A decisão de tomar, fique em paz, né? Fiquem tranquilos, certo? Até aqui está tudo bem? Sim ou não? Sim. Vocês chegaram um pouco mais tarde, está gravado? Vocês assistem um pouco depois, parte vocês perderam? Aí dá tudo certinho. Sobre a questão também, o que nós damos à Virgem Maria, por exemplo, a questão dos méritos. Todos nós temos méritos. O que é mérito? O Carlos, ele está em estado de graça. Aí ele vai buscar uma cadeira para alguém aqui. Ele faz isso por amor a Jesus, e isso é um mérito para ele na eternidade, para o céu, certo? Junta um tesouro no céu. Como fala Jesus, que a gente deve juntar tesouros aonde? No céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça ela corrói, né? Ou seja, isso é juntar de fato o nosso desejo de amar a Deus, os irmãos, ou seja, é o caminho de santificação, né? Então, esses méritos que o Carlos tem, de toda a obra boa que ele faz, é essa obra boa que salva o Carlos, sim ou não? Não. Quem salva é Jesus. É Jesus. Santo Agostinho fala assim: nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sem ela nós não seremos salvos. É um negócio, né, bem interessante, né? Ou seja, não é um monte de coisa boa que a gente faz que garante o céu para nós. E os fariseus faziam um bocado de coisa boa e eles eram um monte de hipócritas. Vocês estão entendendo? Então a gente não está formando aqui um grupo de hipócritas, não. Foi um bocado de coisa boa aqui agora, tudo foi um bocado de coisa, atos legais. Não, não é isso. Mas voltando à questão do mérito. Aí você faz muitos atos bons e você está na graça de Deus. E tudo isso vai juntando o quê? Para você? Mérito. E quem deu a oportunidade de você ter mérito, de você merecer? Jesus. Porque ele morreu na cruz e ele mereceu por nós. Ele fez a gente também merecer. Ele deu a graça de nós também termos obras o quê? Meritórias. Só que quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós estamos dando todos esses méritos para quem? Para ela. Porque eu estou falando que é uma pobreza grande, entendeu? Mas tipo assim, estou juntando, não, está dando tudo para Nossa Senhora. Ela vai aplicar onde ela quiser, aquilo ali. Ó. Ela dá para Jesus e ela aplica para onde? Você está entendendo? É um grande mistério. Mas não se preocupe não, que a gente não sai perdendo, só sai ganhando. Né? Sai perdendo quando a gente faz do jeito que a gente quer. Né? Porque às vezes, antes de eu me consagrar a Nossa Senhora, eu tinha até bem antes, eu acho que uns 10 anos atrás, eu falei, vale, mas aí eu não vou ganhar mérito assim, eu queria fazer tanta coisa. E há uma visão muito errada, né, do que era isso. Né? Eu demorei bastante para me consagrar a Nossa Senhora. Eu sempre fui muito racionalista, né? Aí quando eu ia ouvindo as explicações, eu não... tanto porque eu me achava muito indigno, mas também, peraí, mas isso aqui, eu vou perder isso aqui, né? Eu tinha uma visão muito calculista, entendeu? Ou seja, uma visão errada, de doido, né? Ou seja, não é assim.
Quando você dá para a Virgem Maria, você está ganhando. É diferente. Por exemplo, também quando você for rezar por alguém, o que você faz? Você pede à Virgem Maria que ela peça por aquela pessoa. Não é que você não possa mais interceder por ninguém. Só que você vai confiar mais nas mãos da Virgem Maria, que ela vá conduzindo mais aquela situação. Entende? Então, por exemplo, eu fiz o jejum. Esse jejum agora eu ofereço pela conversão da Glória. Não, filho, agora oferece nas mãos da Virgem Maria e vai para onde? Vocês estão entendendo? Que a gente gosta de ser dono, né? Até dos bens. Isso aqui são os bens espirituais, entendeu? Aí também tem os bens exteriores. Também os nossos bens materiais, todos, nós vamos consagrando a Virgem Maria, a nossa casa, as nossas posses. Não é que a gente vai passar no cartório do nome para ela, não, que ela não interessa nada disso para ela, não é essas coisas, né? É no sentido de dizer que ali está sob os cuidados dela, que você vai administrar de forma virtuosa, de forma santa esses bens materiais. Eu achava tão bonito quando tinha uma irmã de Minas Gerais, tinha, não tem, né? A Larissa, uma grande amiga minha. A gente se tornou amigo e ela foi um grande caminho para... Eu já dava curso de Mariologia e tudo, que é diferente do curso de consagração da Senhora, são dois cursos diferentes, né? E eu falava muito para ela sobre a Virgem Maria. Ela falou, e tu já se consagrou no céu? Eu falei, não, ainda não estou preparado. Eu falei, meu filho, preparado a gente nunca vai estar, né? E ela me ajudando e tal, isso muitos anos atrás. E interessante que às vezes eu comprava no cartão dela, ela lá em Minas Gerais, né? Isso há mais de 8 anos atrás, eu comprei muitos anos no cartão dela. Aí ela assim, às vezes esse cartão não é meu, é de Nossa Senhora. Então vamos lá. Vamos lá aqui porque é para evangelizar, né? Porque eu sempre comprava livros para dar os cursos e tudo. Ela, não, filho, aqui não é meu, então pode comprar à vontade. Claro que eu pagava, é óbvio, né? Mas veja o sentido que ela dava, né? Aí depois ela veio aqui, ela veio na minha casa, ela veio em Minas Gerais, veio passar uma semana em Fortaleza, por causa de uma amiga, veio lá para casa, almoçou lá em casa, veio para a rádio testemunho dela, né? E era muito bela a forma que ela falava, dos bens dela, materiais, ser tudo de Nossa Senhora. A forma que ela ia falando disso era muito bela, entende? E como não somente ela falava, mas como as coisas iam acontecendo na vida dela, porque ela se abandonava, né? A gente precisa ter esse abandono. Então a gente vai dar o que para a Virgem Maria? Tudo. Então, os bens interiores e os bens exteriores. Né? E sabendo que está tudo nas mãos de Maria, está tudo nas mãos de quem? De Jesus. Né? Não é uma coisa, não, está nas mãos de Maria, ela escondeu para ela e Jesus não tem nada. Não, está tudo na mão. Ela dá para o filho dela. É o exemplo que tem tratado, né? A mãe rainha que vai lá, o filho tem uma maçã um pouco estragada, o meio não tão bela, e a mãe vai lá e a mãe rainha corta. Vocês lembram dessa tratado? Quem lembra? E a mãe vai lá e prepara a bandeja e coloca um monte de coisa naquela bandeja e apresenta aquela bandeja para o seu filho, com um monte de coisa lá dentro da bandeja. Aí não mais vai estar lá aquela fruta que a gente ofereceu somente. Vai estar a bandeja de ouro, né? Vai estar outras frutas lá, vai estar a presença da Rainha Mãe, e daqui a pouco a nossa fruta que a gente ofereceu, ela está meio perdida ali no meio de tanta beleza ali que é oferecida. Isso quer dizer o quê? Aquela maçãzinha são as nossas obras, tão feinha, tão fraquinha, tão pequena, mas que apresentados pelas mãos da Virgem Maria, é como fala o Salmo, né? Que o rei se encante com vossa beleza. À vossa direita se encontra a rainha,
com vestes esplendentes de ouro de Ofim, né? Então, essa beleza que encanta o rei. Então, essa confiança total na Virgem Maria é como se fosse um banco no céu para nós, né? Assim como os pobres, São João Crisóstomo falava que o maior banco no céu é os pobres, né? Porque a gente deposita o dinheiro e não tem retorno, mas quando a gente chegar no céu, os nossos advogados serão os pobres, né? É muito belo, né? Ou seja, o tesouro, de fato, sempre é na eternidade, não é aqui, é na eternidade, né? E a Virgem Maria vai nos ensinando isso. Aí, os sinais exteriores que a gente usa é para mostrar muito bem isso. Por exemplo, a correntinha, né? É para mostrar a questão da escravidão. O termo escravidão, geralmente, a gente pode lembrar muito a escravidão aqui do Brasil, a escravidão em outros livros de história, mas a gente tem que esquecer isso. Porque o escravo que fala o tratado é algo mais belo. É aquele escravo de amor. Até mesmo no tempo entre os cristãos, havia cristãos que tinham escravos, porque todo mundo tinha, né? E havia cristãos que... Só que os escravos, que eram, entre aspas, pertenciam a um dono cristão, eles tinham a alegria de ser escravos daquele cristão, porque eles eram tratados como o quê? Como irmãos, como filhos, com uma dignidade tão grande que eles preferiam estar ali do que ser empregado de qualquer pessoa que pagasse a eles. Eles queriam ser o quê? Escravo daquele cristão, do que ser pago por alguém que não era cristão. Ou seja, eles tinham um entendimento porque eles amavam ser escravos, né? Eles não eram escravos porque eram obrigados, mas é até um paradoxo. Eles eram livremente escravos.